Creio que já está. Pronto. Então, gente, boa noite. Boa noite também aí para quem está de casa, tá? Então, algumas informações. Primeiramente, parou a conversa, certo? Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar o sistema cardiovascular. Parte dele já foi iniciada na semana passada, quando a gente falou sobre a musculatura cardíaca. Porém, como ainda está aqui o slide, a gente volta a falar sobre ele. Pessoal que estiver em casa, tá? Escreve lá pelo chat se achar mais confortável, só que nem sempre eu estou olhando lá o chat, porque fica sendo projetado essa imagem para mim no computador. Então, se eu demorar para responder, liguem o microfone de vocês e façam uma pergunta, tá bom? Sintam-se à vontade para fazer intervenção no momento que lhe achar mais conveniente. E uma coisa que eu quero também já deixar claro para vocês, é bom que já está registrado aqui, já que essa aula está sendo gravada. A nossa próxima aula é sexta-feira. E você sabe que sexta-feira não vai poder ter aula presencial. A aula vai ser de forma remota, tá? E geralmente é aquela aula que a gente utiliza para fazer a revisão. Só que a gente ainda tem sistema respiratório para trabalhar, porque teve uma aula que eu não pude vir com vocês no dia que eu estava com a faringite. Então, o que é que eu vou fazer? Exclusivamente, essa semana, eu vou disponibilizar a aula na segunda-feira, tá bom? Por quê? Porque quem quiser já assiste antes, quem não assiste na sexta-feira. E na sexta-feira, eu vou deixar com vocês atividade de revisão e vou estar disponível lá no Google Meet durante o período da nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão e falam comigo, ou pelo grupo do WhatsApp, ou lá pelo Meet, tá bom? Que eu vou estar disponível para vocês. Em relação à aula prática, assim que acabar a prova, na semana seguinte, eu já divido os grupos, na verdade já tem divisão, mas como entrou algumas pessoas novatas, aí a gente já faz a aula prática desses sistemas que trabalhamos até então e que não fomos para laboratório, tá bom? Então, repetindo, a partir de segunda-feira eu vou disponibilizar sistema respiratório, tá? Mesmo sabendo que a aula é na sexta, porém, como uma maneira de compensar o tempo de vocês e para que a gente possa, então, sexta-feira trabalhar unicamente a revisão, certo? Então, vamos que vamos. Hoje a gente vai dar continuidade ao sistema cardiovascular. Vocês podem, inclusive, encontrar esse material com o nome de sistema circulatório. Porque isso é uma nomenclatura mais antiga, tá? Circulatória é porque mostra a principal função do sistema cardiovascular, é transportar os componentes ao longo do nosso corpo. E já já a gente fala que componentes seriam esses. Só que, ultimamente, esse sistema circulatório passa, então, a se chamar de sistema cardiovascular, porque está fazendo menção às duas principais estruturas que compõem o sistema, ou seja, cardio, coração, vascular, vasos sanguíneos, tá bom? Então, adicionado às pessoas que pediram, seguimos com o sistema cardiovascular. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem são esses componentes do sistema cardiovascular. Então, são basicamente 3 componentes: o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, ou seja, uma comparação com a casa da gente, tá? Quase todo mundo aqui tem aquela casa em que a gente tem uma caixa d'água lá em cima e tem uma cisterna em algum canto da casa. Então, faltou água, liga a bomba retira a água da cisterna e joga lá para a caixa d'água para que a gente possa utilizar. A mesma coisa no nosso corpo. No caso, quem seria a bomba que está puxando aquele líquido, que no caso é o sangue? O coração. E ele está levando através dos canos, que no caso são os nossos vasos sanguíneos, tá? Então, o sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos e sangue. E qual seria a função realizada por esse sistema cardiovascular? Primordialmente, é um sistema de transporte. Mas transporte de quê? Resposta de tudo, tá? Exemplo, já falei para vocês e volto a falar, o corpo da gente precisa de oxigênio para tudo. Toda e qualquer célula do nosso organismo necessita de oxigênio e necessita de nutriente. Como é que ele recebe esse oxigênio e esse nutriente? Através dos vasos sanguíneos. Lembra que a gente falou do sistema esquelético e eu perguntei, por que é que um osso ele é vascularizado, ou seja, tem muito vaso sanguíneo associado com o osso? Para transportar componente
para dentro daquele osso, tá? E também para retirar as células que são ali produzidas. Então, ó, sistema cardiovascular é um sistema primordialmente de transporte. Transporte de quê? De oxigênio e de gás carbônico. Mas esse sistema cardiovascular, ele também vai ser um sistema de transportar nutrientes. Então, vamos lá para a parte nutricional da coisa, tá? Lembra lá do biscoito treloso, o alimento mais nutritivo que a gente tem em Recife. Quando a gente começa com o processo de digestão, de mastigação, a gente começa, então, a separar os componentes. Aí, ó, o alimento passa, então, para o estômago, do estômago vai para o intestino, e ali no intestino acontece o que a gente chama de digestão total do alimento. O que é essa digestão? É que foi separado lipídio, é que foi separado carboidrato, é que foi separado vitaminas, sais minerais, e a partir de então, cada um desses componentes vai para uma parte específica do nosso corpo. Exemplo, os ossos, eles só têm aquela rigidez porque eles vão armazenando cálcio, ferro, magnésio e outros minerais que a gente obtém da alimentação. As nossas células que estão revestindo aqui o nosso corpo, né, formando a pele, elas precisam de proteínas para se manter vívidas. Se a gente tiver um dano sobre essa célula, é preciso que ela se regenere. De onde vem o material para ela se regenerar? Da nossa alimentação. Então, quem traz esse nutriente até a nossa pele? O sistema cardiovascular. Da mesma forma, o sangue precisa ser filtrado, porque ele vai retirando aqueles resíduos que a gente gerou ao longo do nosso metabolismo. Quem é que transporta esse resíduo? Sistema cardiovascular. O nosso corpo está ali se defendendo o tempo todo. Quem transporta a célula de defesa? Sistema cardiovascular. Como é que os nossos órgãos se comunicam? Liberação de hormônio que vai até determinado órgão e emite uma ordem. Como é que ele vai receber esse hormônio? Através do sistema cardiovascular. Por exemplo, mulheres, todos os meses o corpo de vocês vai se preparar para o processo de fecundação. Então tem que ter o amadurecimento de um ovócito, formação daquele tecido de acolhimento no útero. Como é que o útero recebe informação e o ovário também para promover esses processos? Através de hormônio. Só que esse hormônio não foi fabricado ali. Esse hormônio é trazido pelo sistema cardiovascular que traz todas essas informações. Então, o que eu quero que vocês fiquem bem cientes é que a função primordial desse sistema cardiovascular é transporte. Por isso que ele era conhecido como sistema circulatório. Por quê? Porque a função dele seria transportar todos esses componentes que a gente já mencionou. Mas, além dessas funções, eles poderiam... Eu tinha pensado que eu tinha escutado alguém entrando, mas foi agora. Mas, além de todas essas funções, a gente ainda poderia citar outras, como, por exemplo, proteção. Como é que o sistema cardiovascular vai participar protegendo o nosso corpo? Através dos glóbulos brancos. Então, já que foi Gilson que falou, vamos fazer Gilson aí hoje um bode expiatório. Imagina que o coitado do Gilson, né, pisou num prego enferrujado de 30 centímetros, tá? Coitado do Gilson. Então, perdeu o pé, né? Então, imagina que aquele prego, ele tivesse cheio de bactéria ou de fungos, então aquilo ali introduziu micro-organismos no corpo de Gilson. Se esses micro-organismos permanecerem ali, eles podem causar uma necrose, eles podem causar um estado patológico. Então, o corpo de Gilson tem que buscar uma maneira de combater aquilo ali. Então, veja como o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe. As células de defesa, que a gente vai ver já já, foram produzidas por uma determinada estrutura. Que estrutura é essa que produz células de defesa? Medula óssea vermelha, hashtag orgulho do tio, isso mesmo, tá? Então, a medula óssea produziu célula de defesa, jogou na corrente sanguínea. Aí as células estão lá, A partir do momento que entrou aquele micro-organismo no pé de Gilson, elas recebem a sinalização de ir todo mundo para aquele local, para combater o micro-organismo. Aí aconteceu agora de noite, quando for amanhã, que Gilson olhar o pé dele, tá com aquele material, com aquele pus, né? Eca, que nojo nada. Nunca mais ele vai falar isso.
Da próxima vez que ele vê o pus, ele vai dizer: obrigado, guerreiro, por batalhar pela minha vida. Vai pegar um pano, vai limpar e ainda vai enterrar esse pus com a missa em latim, tá? Por quê? Aquele pus nada mais é do que células de defesa que foram para ali, morreram para que Gilson vivesse. Que lindo, né? Que dramático. Eu agora, né, filosofei bonito. Mas é justamente isso. Aquele pus é um resultante, tá, de uma luta para manter a saúde dele estável. Então, quando a gente olha o pus, a gente sabe que é célula de defesa e o micro-organismo ali, ó, morto, tá? Então, quem leva o micro-organismo para ali é justamente o sistema cardiovascular, tá? E a gente vai ver que tem várias outras funções, como, por exemplo, manter o corpo em equilíbrio de determinados componentes, tudo isso, sistema cardiovascular. Mas eu quero que vocês olhem essa imagem que está sendo projetada para vocês, tá bom? Temos um coração que não tem nada a ver com aquele desenho ridículo, né, que a gente já debateu na aula passada, nada a ver o coração assim, para juntar as duas metades, mas além do coração, eu estou destacando aí para vocês os vasos sanguíneos. Esses vasos nós vamos classificar em 3 categorias: artérias, veias e capilares. Mas olha o que, é que a gente consegue ver de diferente aí. Todo o corpo apresenta vasos sanguíneos, mas tem determinados locais que apresentam uma maior concentração. E por que, por exemplo, na nossa cabeça aí, ó, próxima do encéfalo, é a região que mais tem vaso sanguíneo? Precisa de mais substâncias. Que substâncias? Oxigênio, nutrientes, hormônios. Exatamente. Vocês, quando trabalharem sistema nervoso, vocês vão entender que aquilo que a gente chamava de cérebro, na verdade, é o... Boa noite. É o encéfalo. Então, esse encéfalo, ele controla todas as demais funções corporais. Você é melhor que eu para falar, né? Do encéfalo. Então, ó, a gente vai ter o telencéfalo, que vai ter a função de memorização, de aprendizado. A gente vai ter o cerebelo, que tem a função de controlar o tônus muscular, ou seja, a postura corporal, a rigidez da musculatura. A gente tem o hipotálamo, responsável justamente pelos hormônios. Então, cada partezinha desse encéfalo controla uma função metabólica. É por isso que se o paciente tiver morte cerebral, muito provavelmente ele vai vir a óbito, porque quem controlava todas as funções parou de funcionar. Então, ó, se vocês observarem, o encéfalo é uma área de grande vascularização, ou seja, de grande quantidade de vasos sanguíneos, porque ele precisa constantemente receber oxigênio e receber nutriente, porque ele está ali controlando todas as funções corporais, filtração do sangue, batimentos cardíacos, movimentos pulmonares, tudo é controlado pelo encéfalo. Por isso que tem tantos vasos sanguíneos associados com ele ali. Ah, Tiago, então é por isso, vocês lá na enfermagem, é por isso que quando alguém está com uma parada cardiorrespiratória, ou então não está conseguindo obter oxigênio, a primeira coisa que a gente faz é tentar restabelecer o fluxo de oxigênio. Porque se essas células, elas deixarem de receber oxigênio e nutrientes por determinado período de tempo, ou elas podem morrer, ou elas podem sequelar. É por isso que tem pessoas que têm um AVC e perdem parte do controle de membros, fala, cegueira, audição, olfato. Por quê? Porque as células passaram muito tempo sem receber oxigênio e nutrientes. Então, ó, é uma área que precisa ser altamente vascularizada. Além do encéfalo, vocês estão vendo que se destacam aí os pulmões e também essa área abdominal. Os pulmões, como a gente vai ver, eu acredito que eu fale nele hoje, mas a gente reforça com o sistema respiratório, os pulmões é o local onde vai acontecer a hematose, ou seja, a troca dos gases. É ali que entra oxigênio no meu sangue e sai o gás carbônico para ser eliminado na atmosfera. Tá? Então, é por isso que tem muito vaso sanguíneo, porque é ali que acontece a troca dos gases através do sangue. E nessa região abdominal, Tiago, em laboratório, eu vou mostrar a vocês que essa região abdominal, eles têm um sistema exclusivo para eles, chamado sistema porta-hepático. O que é esse sistema porta-hepático? É um conjunto de vasos sanguíneos que tem função unicamente de irrigar essa área aí. Por quê? Porque essa área, ela necessita de muito sangue. Aqui eu tenho os rins,
que fazem a filtração do sangue e formam a urina para jogar os resíduos para fora do corpo. Nessa área também, eu tenho o baço, eu tenho o fígado, estruturas que são responsáveis por destruir células sanguíneas que não têm mais serventias e voltar com os componentes para a corrente sanguínea. É nessa área também que eu tenho formação, por exemplo, de proteínas que serão utilizadas na defesa do nosso corpo. Então, é uma área que precisa estar constantemente recebendo nutriente e oxigênio. Então, por isso que são extremamente vascularizadas. Alguma dúvida até agora? Pessoal que está em casa, tá? Não sei se vocês escutaram quando eu falei anteriormente. Nem sempre eu vou estar lendo o chat, porque fica projetado para mim a tela da apresentação. Então, se vocês escreverem algo que eu não vi, liga o microfone e comenta para a gente, tá bom? Fiquem à vontade para interagir em qualquer momento que acharem necessário. Bom, vamos que vamos. Falei para vocês que os 3 principais componentes do sistema cardiovascular são sangue, coração e vasos sanguíneos. E aí a gente começa a falar, então, dessas células sanguíneas, ou melhor, desses componentes celulares. O nosso sangue, ele é formado por 2 componentes principais. O plasma, que é aquela parte líquida, formada por proteínas, formadas por água, e também pelos componentes celulares. E aí a gente destaca esses componentes celulares, porque cada um tem uma função no nosso organismo, tá bom? Então, quem são esses componentes celulares? Plaquetas, glóbulos vermelhos ou hemácias, e também os glóbulos brancos ou leucócitos. Vamos entender a função de cada uma dessas estruturas, tá certo? Então, primeira pergunta: quem é que produz essas células do sangue? Ficam tudo falando baixinho com vergonha. Quem é que produz as células do sangue? Medula óssea vermelha. Como é seu nome? Obrigado, Gabriela. Então, lembra, uma das funções dos ossos era produzir as células do sangue. Então, quem produziu isso aí foi a medula óssea vermelha, que está no interior de alguns ossos, dentre eles os ossos longos, tá bom? Então, vamos para esses 3 componentes. Tiago, por que tu está falando componente celular e não célula? Porque plaqueta não é célula. Plaqueta é um fragmento de célula. Então, vamos que vamos começar com ela. Vou usar esse lado aqui, que eu sei que o pessoal de casa consegue ver esse quadrante aqui. A nossa medula óssea vermelha, ela produz uma célula gigante, chamada de megacariócito. Megacariócito. Mega significa grande, cito vem de célula. Então, é uma célula que, como o próprio nome já diz, é gigante. Depois que ela é formada pela medula óssea vermelha, essa célula começa a se fragmentar. Então, ela vai formando pequenas placas. E cada uma dessas placas recebe o nome de plaqueta. Então, logo após a formação das plaquetas, elas são jogadas na nossa corrente sanguínea e ficam lá, né, para quando for necessário utilizar. E qual vai ser a função dessa plaqueta? A gente falava popularmente que tinha a função de estancar o sangue, mas agora a gente está no nível universitário, a gente vai falar que é promover a coagulação sanguínea. Né? Que nome bonito. O que é que isso quer dizer? Quem nunca passou por essa situação, né? Levou um corte, aí o povo diz logo, pressiona para estancar o sangue. O que é esse estancar o sangue? É porque, tu rompeu um vaso sanguíneo. Como tu rompeu, tu está tendo perda de material celular e também de material sanguíneo como um todo. Então, quando a gente pressiona, a gente faz com que as plaquetas, comecem a se juntar ao longo daquele ferimento. E automaticamente ela vai vedando aquele ferimento. Então, isso aqui é o que a gente chama de processo de coagulação sanguínea. Tá? Então, coagulação seria a função de plaquetas, evitar a perda de sangue. Essa é a função principal dessas estruturas, que vocês também podem encontrar com o nome de trombócitos.
A segunda célula que eu quero destacar são as hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Qual vai ser a função de hemácias? Alguém lembra? Transportar oxigênio. Não apenas oxigênio, mas principalmente o oxigênio, tá? Essas hemácias, quem é o professor de biologia celular? Pedro. Tá? Então, Pedro vai falar para vocês, quando chegar na parte do núcleo, que o núcleo é quem controla o funcionamento da célula. Então, a célula pode ter um núcleo mononuclear, ela pode ter vários núcleos, multi ou polinuclear, e ela pode ser anuclear. Por que anuclear? Ela não tem núcleo nenhum, como, por exemplo, a hemácia. A hemácia é uma célula de transporte, como o Gilson já falou. Então, ela precisa de espaço para transportar oxigênio e transportar o gás carbônico. Então, o que é que ela faz? Ela não forma núcleo. Por isso que ela é uma célula que tem durabilidade de, no máximo, 90 dias. Tá? Porque ela está constantemente se renovando, já que ela não tem a presença do núcleo. Aí vocês, na condição de nutricionistas, vão se deparar com uma condição que é muito comum e muito associada com hemácia, a anemia. Quando a gente está com anemia, qual é a recomendação clínica? Comer ferro, né? Pegar o parafuso. Feito uma estudante para você, tem uma notícia que alguém colocou parafuso na sopa. Aí eu, peraí, eu vou pesquisar. Porque, gente, é muito antiga, de 1980 e pouco, né? Estava nascendo ainda por cima. Então, vê só. A hemácia, a anemia, na verdade, é a falta, tá, de um determinado componente, como vocês já disseram, o ferro. Tá? E aí, quando o indivíduo está com anemia, dependendo do grau, ou ele vai para um tratamento medicamentoso, sulfato ferroso, ou então vocês, na condição de nutricionistas, vão dizer: fígado bovino, feijão, né? Próximo período vocês vão ter aula com um professor chamado Diego, que Diego destruiu parte da minha infância. Diego disse que beterraba não serve para nada. Sabe por quê? Porque o ferro que é desprendido pela beterraba não consegue ser absorvido pelo nosso organismo. Eu apanhava para tomar suco de beterraba com cenoura e laranja, né? Quem nunca? Porque tá com anemia. Não serve de nada, tá? Diego só me fez criar mais raiva da minha mãe. Eu já disse a ela: a senhora me castigou sem necessidade. Mas, vê só, brincadeiras à parte, o que é que aquele ferro tem a ver com a anemia? A anemia é a falta de ferro, sim, mas causa o que no teu corpo? Então, como eu já disse a vocês e repito, eu quero que vocês sejam estudantes que apliquem os conhecimentos de anatomia na prática de vocês, sabe? Não é simplesmente dizer: tu tem que realmente comer algo que tenha ferro. Mas para quê? Aí tu tem que entender o porquê das coisas. Dentro dessa hemácia, existe uma proteína chamada de hemoglobina. Eu gosto de representar a hemoglobina por um X para indicar que cada molécula de hemoglobina se liga, por exemplo, a 4 moléculas de oxigênio. Então, isso é uma condição normal. Mas o que é que acontece na anemia? Na anemia, ele não tem ferro suficiente para formar a hemoglobina. Então, olha a quantidade de oxigênio que ele consegue transportar. É muito menor do que se a quantidade de ferro tivesse normalizada. Aí, quando você entra com tratamento, tá, de sulfato ferroso, ou aumenta a ingestão de ferro através da alimentação, você faz com que haja formação de novas hemoglobinas, que é a base do ferro. Então, automaticamente, você normalizou o fluxo de oxigênio, o transporte de componentes através das hemácias. É por isso que vou recomendar, tá, a questão da anemia. E aí eu quero destacar 2 situações. As hemácias, elas são avermelhadas justamente pela presença do ferro. O ferro confere essa cor avermelhada. Quando vocês estiverem viajando, sei lá, para o litoral, e olha de repente assim para o lado, aí tem aquele barro bem, bem vermelho, aquela terra bem vermelha. Já sabe que aquilo é um solo rico em ferro, porque o ferro confere uma cor avermelhada, tá? Para as estruturas. E segundo, aqui a gente está falando de uma doença chamada de anemia ferropriva, que é aquela anemia devido à falta do ferro. Mas ainda poderia existir uma outra doença chamada de anemia falciforme. Aqui não adianta ingerir ferro, não. Aqui você tem que fazer uma transfusão, tá, constantemente para receber hemácia. O ar-condicionado, né?
Por quê? Eu vou ajeitar rapidinho. É justamente porque, nesse caso, da anemia falciforme, é porque a medula óssea tem uma receita que produz hemácias deficientes. Ao invés de produzir hemácias grandes, né, capazes de transportar essa grande quantidade de oxigênio ou gás carbônico, ela produz hemácias em forma de meia-lua. E aí, qual é o problema? Olha o espaço que eu tenho agora para transportar hemoglobina. É muito menor do que se a hemácia fosse totalmente saudável. Além disso, essas hemácias apresentam as extremidades, afinalando. Então, é muito comum quem tem a anemia falciforme apresentar edemas nas extremidades corporais. Ou seja, essa parte aqui afinalada começa a romper os pequenos vasos sanguíneos e a pessoa está constantemente e se cansa muito rápido. Uma das principais características de quem tem a anemia é sentir cansaço, fadiga, indisposição. Por quê? Porque o oxigênio é o combustível que faz as células funcionarem. Se o oxigênio não está sendo transportado como deveria, o que é que vai acontecer? O corpo vai priorizar esse oxigênio para as atividades vitais, respiração, né, movimento cardíaco, filtração do sangue, aí te dá aquela indisposição, aquele cansaço para quê? Para que o teu recurso energético seja direcionado para o que é vital, tá? E não para as outras atividades que você precisa fazer. Em relação à falciforme, tem um tempo estimado devido ou não? Como? Desculpa, não te entendi. Tem um tempo estimado devido a ninguém essa anemia? Não, a anemia falciforme, por exemplo, vou dizer engraçado, né, pelo amor de Deus, porque eu não busquei outra palavra mais correta. Eu fui tentar aqui ajeitar o ar-condicionado para ela. Eu acho que aí, no caso, tem que subir na cadeira e empurrar um pouquinho essa... Eu vou. Deixa eu terminar só aqui esse pensamento que eu vou. Mas vê só, como é teu nome, amiga, que perguntou? Júlia. Então, vê só, como Júlia falou, tem o tempo de vida, na verdade é o seguinte, também ligou, foi. Vocês são muito reclamões de temperatura, meu Deus. Tu que tá aí, levanta aí, coloca para cima e faz aqui também no dela, por favor, porque ele não está obedecendo os comandos. Não, na própria tela. Aí, ó. Isso. Pronto, bota o frio aí pra Jona. Aqui também, ó, faz esse favor. Coloca, sim, empurra para baixo. Tá? Daqui a pouco a gente dá aquele intervalozinho e muda o posicionamento. Então, pessoal, Júlia perguntou sobre a questão do tempo. Tem pessoas que já estão ali na sua genética, aquela informação de anemia falciforme, mas nunca desenvolveram aquilo ali. Aí chega um determinado momento da vida que tem um start. E o start vai ser esse? Um processo patológico, uma liberação excessiva de determinados hormônios, tá? Cada pessoa funciona de uma maneira. Aí começa, então, a desencadear aquele processo da anemia. Tem pessoas que morrem com a anemia, mas não da anemia. Por quê? Porque elas ficam recebendo constantemente transfusão. Então, nessa transfusão, eles recebem hemácias saudáveis. Aí essas hemácias fazem aquele transporte. Como a hemácia tem uma duração de 90 até no máximo 120 dias, é como se a cada 2 meses eles recebessem uma nova quantidade de transfusão. Então, tem como administrar, mas curar só no caso se ele tivesse o transplante de medula óssea, para ter uma receita de como produzir corretamente aquelas células. Certo? Mas no caso da transfusão, ele recebe uma transfusão de uma bolsa de sangue ou uma quantidade específica? Dependendo do corpo, da pessoa, de peso. Vai depender muito, né, do que a gente chama de fator de interferência. Vai depender, se é uma pessoa que já tem determinada idade, que tem uma maior dificuldade, tem uma taxa metabólica maior ou menor, tudo isso vai influenciar, sim. Muito bem sua colocação. A queda das plaquetas também influencia nesse sistema aí? Vamos lá. Influenciaria nesse sistema que tu fala das hemácias ou do sistema como um todo? Esse que o senhor falou aí. Da anemia? Não. A hemácia ela vai ter a questão da coagulação. O problema que uma hemácia poderia... Hemácia não, desculpa. As plaquetas. O problema que essa plaqueta poderia gerar era dificuldade de promover a coagulação.
Exemplo, tá? A hemofilia é uma outra doença genética, diferente da anemia falciforme, em que o indivíduo nasce ou sem conseguir produzir plaquetas saudáveis ou com dificuldade da cascata de coagulação. Só para que vocês entendam um pouquinho melhor. Na hora que vai promover essa coagulação, nós temos cerca de 12 proteínas que formam uma rede. Então, como a gente forma essa redinha, as plaquetas começam a se juntar e vão vedando aquele ferimento. Tá? Coagulou o sangue e evitou a perda sanguínea. Quem tem hemofilia pode ter problema de formar plaquetas saudáveis ou podem ter dificuldade de apresentar, eu acho que isso é um chat ou é o telefone de vocês que está, é o telefone de vocês. Então, vê só, poderia ter dificuldade de ter uma dessas proteínas. Aí é mais fácil da gente administrar. Por quê? Se for a plaqueta, a mesma coisa, transfusão e deixa ali aquela plaqueta circulando no sangue até quando ela for utilizada. Se for as proteínas, essa pessoa recebe uma transfusão exatamente daquela proteína que está faltando para promover a coagulação. Tá? Então seria... Isso, também. No caso do eu tive esse problema, só que não precisei fazer transfusão. Eu só tirei a medula para fazer isso. Só tirou a medula, né? Só a medula. Tá? No caso, tu foi hemofilia ou foi a anemia falciforme? Eu não lembro, eu era criança, né? Mas eu sei que teve a ver com queda de plaqueta baixa, e um monte de mancha, braços. Aí tu poderia ter o pacote completo, né? Imagina, anemia falciforme e hemofilia. Só para vocês terem ideia como é grave essa questão da hemofilia, tem gente que vai fazer uma cirurgia, aí antes da cirurgia, ou leva o hemograma, né, para o médico ver, ou faz um pequeno exame que assim, um corte na orelha e a gente fica esperando o tempo de coagulação. Por quê? Se ele não conseguir coagular dentro de um determinado tempo, quer dizer que ele está com problema de coagulação. Então, ele não pode ser submetido a cirurgia. Imagina, vai fazer uma cirurgia reconstrutiva no joelho. Pronto, quando o médico, né, fizer a inseção, você morre. Hemorragia, porque não conseguiu realizar o processo de coagulação. Então, já fizesse. Mas tu está vivo, né, Jonathan? A primeira cirurgia. E tu tivesse problema de coagulação? Não. Que bom, então. Então, vê só. Entendido que plaquetas é processo de coagulação. Já as hemácias, que eu volto a falar dela mais adiante, é transporte de gases, tá? Oxigênio ou gás carbônico. E, por fim, nós temos as células ou glóbulos brancos leucócitos. São células de defesa. Então, um era coagulação, o outro seria transporte, e agora a gente está falando de defesa. Então, se vocês observarem essa imagem, já tem duas linhas diferenciadas. Em cima nós temos basófilos, neutrófilos e eosinófilos. E embaixo nós temos monócitos e os linfócitos. Então, veja como o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe. Usando aquela mesma situação em que Gilson pisou num prego de 30 centímetros, tá? Com bactérias, protozoários e fungos. Então, olha o que é que o corpo faz. O corpo libera, né, proteínas de sinalização e agora tem um reconhecimento do que invadiu o corpo de Gilson foi, por exemplo, bactérias. Então, o corpo começa a produzir uma maior quantidade de neutrófilos. São células específicas para combater bactérias. Então, cada componente celular desse me dá um indicativo de como está o nosso organismo. Por isso que, diante de uma situação de doença, né, a gente pede pelo menos um hemograma para ter noção do que está acontecendo com o corpo desse indivíduo. Por quê? Cada componente desse aumentado indica uma doença diferenciada, ou pelo menos por um grupo de micro-organismos. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma vez, numa sexta-feira, eu acho que até já mencionei isso para vocês, né? Que a professora ligou para mim e disse, Tiago, dá uma olhadinha no meu hemograma. E aí eu falei, tá, manda para mim, porque nas turmas de enfermagem eu trabalho também numa disciplina chamada de exames aplicados à enfermagem. E aí a gente vai analisando os principais exames, os fatores de interferência. E aí ela tinha essa última célula de cima aumentada, eosinófilo. Então, o corpo dela, para aumentar essa célula, ele aumenta diante de duas situações. Ou diante de processo alérgico, ou então diante de parasitas, lombrigas, digamos assim. Então, olha o que acontece.
Professora, tu tá sentindo alguma urticária na pele? Não. Tu tem coriza? Não. Tu tá com alguma mancha avermelhada? Não. Ou seja, ela não tinha nenhum sintoma que remetesse a processo alérgico. Então, muito provavelmente era parasita. Ó, certo mesmo é tu ir ao médico. Mas, se tu quiser, toma Anita. Não é propaganda da marca, mas é porque a Anita é um vermífugo de largo espectro. Ele pega tantos nematóides, tantos platelmintos, tanto protozoário, então tem um grupo muito amplo para destruir. Tá? Aí ela foi, tomou Anita, depois de 3 semanas repetiu o exame. Aí o eosinófilo dela estava em níveis normais. Então eu sei que realmente o que ela tinha era parasita. Quando a gente pede exame é justamente para ir, ó, descartando as possibilidades, tá bom? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque os glóbulos brancos são células de defesa e o nosso corpo, mediante a invasão de algum micro-organismo, começa a produzir aquela primeira linha de defesa. Mas digamos agora que essas células não conseguiram combater aquele micro-organismo. O que é que o corpo vai fazer? Ei, não está dando certo. Para de produzir essa primeira linha de defesa e agora começa a produzir células mais potentes, células que são mais caras de se produzir, contudo, são muito mais eficientes. Então, se eu pego um hemograma e eu verifico a presença de monócitos ou linfócitos, eu sei que a doença já está no nível mais grave, é o que a gente chama de fase crônica, tá? Fase aguda da doença, a gente vai ter alteração dessa primeira linha de defesa aí. É o corpo tentando reagir diante daqueles primeiros sintomas, febre, mal-estar, dor no corpo, tá? Não conseguiu solucionar, ele para de produzir essas células e vem agora para monócitos e linfócitos. Então, se eu chego aqui num hemograma e vejo que tem a presença de monócitos e linfócitos aumentados, é que o corpo já começou a trabalhar com a segunda linha de defesa, porque a doença está resistente. Aí, geralmente, nesse caso, é que a gente vai com antibiótico, a gente vai com um determinado grupo de medicamento, tá? Mas eu jamais vou chegar na prova de vocês e dizer qual é a função do eosinófilo. Não. Eu quero que vocês entendam que células de defesa são os leucócitos, células de transporte são as hemácias e que as plaquetas teriam função de coagulação, nada de estancar o sangue, viu? Para a galerinha que gosta aí dos nomes populares, como bacia, saboneteira, né, minha amiga Flávia? Então, ó, trouxe um exame para que vocês tenham mais ou menos uma noção, tá? Não é algo que vai ser cobrado para vocês, mas para que a gente tenha uma certa noção. Eu digo que todo profissional de saúde tem que, pelo menos, saber ler no hemograma, porque isso é o básico que a gente poderia se deparar. Então, todo e qualquer hemograma sempre vai ter essas 3, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se com a luz apagada fica melhor. Flávia, desliga essa primeira luz aqui, por favor, só a primeira. Fica melhor para vocês verem ou não? Ficou? Então, vê só. O ar-condicionado, de novo. Ai, deixa eu... Já eu aumento. Peraí, já. Então, vê só. Ó, a primeira linha é o que a gente chama de série vermelha ou eritrograma. Ali a gente vai ter uma noção de como estão as nossas hemácias. Então, se a gente tem alteração ali, muito provavelmente é o quê? A anemia, tá? Mas pode ser uma anemia falciforme, uma anemia megaloblástica, uma anemia do tipo ferropriva, mas a primeira linha está relacionada com as hemácias. Então, eritrograma ou série vermelha. Aí sempre vai ter assim, ó, o valor que foi encontrado e na outra coluna a gente tem valor de referência. Então, ó, o normal seria esse indivíduo apresentar 4,5 a 5,9 milhões por milímetro cúbico. Quando a gente fez o exame, o indivíduo está com 5,2. Então, ó, ele nem está abaixo de 4,5 e ele nem está acima de 5,9. Quer dizer que, em relação às hemácias, esse indivíduo está ok. Posteriormente, claro, a gente vai olhar outros fatores, que são o tamanho da hemácia, o volume dessa hemácia, e aí a gente vai ter uma noção se ele está com alguma problemática, tá bom? No segundo grupo, a gente tem um grupo de leucograma, leucócitos, mas a gente pode encontrar também com o nome de série branca, porque já sabe que leucócito significa células brancas, tá? Então aqui, ó, a gente vê a quantidade total, o mouse não está vendo, a quantidade total, e depois vem aqueles grupos específicos, ó, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e
monócitos. E, por fim, a gente tem um grupo das plaquetas. Se eu tenho alteração a nível de plaqueta, eu tenho coagulação sanguínea, certo? Observem a imagem. Nessa imagem, o que vocês estão vendo de rosa clarinho são as hemácias. Eita, Tiago, como é que eu defino que são hemácias? Cadê o núcleo delas? Não estou vendo o núcleo, então automaticamente eu já sei que é uma hemácia. E isso aqui que a gente está vendo, ó, com a coloração roxa dentro, são células de defesa. De acordo com a quantidade de nucleus, a gente vai dizer se é um basófilo, neutrófilo, mas deixa isso para histologia aí, biologia celular. Alguma dúvida, sim ou não? Não. Pessoal de casa também. Qualquer dúvida, basta sinalizar, tá bom? Seguimos então. Bom, falados das células, né, no caso dos componentes celulares, a gente vai falar agora de vaso sanguíneo. Deixa eu ajeitar logo essa temperatura, que eu não consigo dar aula com vocês olhando para cima. Vou colocar aqui 30 graus. Quando começar a suar, né, professor... Menino chorando. Certo? Coloquei agora 23. Já estava 20, tá 20. Alguém aí atrás está reclamando do frio, do calor? Tá calor para vocês? Não, desliga esse, João. Pronto. Vem para cá então, para outra cadeira. Ô, João, faz o seguinte aqui, ó. Pega essa paleta e faz o inverso dela. Ao invés de colocar para baixo, coloca lá para cima, por favor. Sim, empurra ela para baixo, não. Da outra forma. Isso, agora, pronto. Agora empurrando para cima, deixando ela para cima. Assim. Pronto, tá ótimo. Certo? Vamos ver se agora vai. Não, deixa se ligar. Tá batendo em tu? Como? João, abre mais um pouquinho, por favor. Não, esse é ar-condicionado. Vamos mandar instalar. Não, sim, abre mais um pouco. Tá bom assim? Pronto, tá ótimo, tá ótimo. E desliga lá o teu. Resolvido. Tá vendo como vocês de casa se dão bem? Estão aí, ó, controlando a temperatura. Aqui o povo tá brincando porque estão com frio. Estão tudo no Polo Norte, de 24 graus. Tá certo? Vamos lá. Pronto, desligou. É bom que eu falo mais baixo, né? Então, pessoal, vamos lá. Vasos sanguíneos, estruturas responsáveis pelo transporte daqueles componentes celulares. Então, ó, os vasos sanguíneos nós vamos classificar em 3: artérias, veias e capilares. Primeira pergunta já em forma de dica. Vocês estão vendo que a veia está sendo representada pela coloração azul e a artéria pela coloração vermelha. Por quê? Porque a veia tem gás carbono e o outro está com o oxigênio. Geralmente, tá? Mais adiante a gente vai ver que tem uma condição no nosso corpo que isso é trocado. Então, ó, veia geralmente vai transportar o sangue venoso. Tá? Eu toda vez fico rindo porque alguém botou na prova uma vez. A veia tem sangue venenoso. Então, ó, veia tem sangue venoso, rico em gás carbônico. Gás carbônico tem uma coloração azulada, escura, tá? Quando a gente vê, por exemplo, uma varize, aí tá lá aquela mancha, né, azulada, é porque ali tem uma maior concentração de gás carbônico. Já o sangue arterial é transportado pelas artérias, um sangue rico em oxigênio, por isso que tem essa coloração avermelhada e vívida. Já se vocês observarem os capilares, eles são bem mais finos que os demais. Justamente para quê? Para poder conseguir alcançar as áreas mais extremas do corpo. Então, vamos que vamos. Agora sim. Então, veja só. Diferença entre artérias e veias. Primeira pergunta. Aula passada a gente falou sobre músculo. Qual é o tipo de músculo que está revestindo os vasos sanguíneos? Liso. Exatamente, olha aí a dica. Não lembro liso. Geralmente liso está em tudo que é canto. Muito bem, Flávia. Então, ó. Isso significa que eu não lembrava, tá? No interior desses vasos sanguíneos, a gente tem essa musculatura, ó,
e isso é músculo liso. Então, lembra, vasoconstricção, contração e relaxamento. Contração e relaxamento, e assim o sangue é direcionado por todas as áreas do corpo. Então, vocês estão observando que a artéria, aí, representada pela coloração vermelha, ela tem uma camada muito maior de musculatura do que as veias. E por que isso acontece? Porque nas artérias nós temos uma maior pressão. O sangue sai do coração através das artérias com uma pressão muito maior. Lembra da história dos filmes de samurai? Então, quando o samurai acerta lá, sangue para tudo que é lado. Mentira nada. Ele estudou anatomia para fazer o filme. Ele só acerta na artéria, tá? Então, realmente, se a gente acertar uma artéria, a gente vai ter uma perda sanguínea muito maior. Por quê? Porque a pressão sobre aquele vaso é muito maior do que numa veia, porque a gente tem uma maior quantidade de músculo liso no seu interior. Desculpa, artéria, né? Já a veia, que eu estava contando para a veia e falando da artéria. Já a veia, se vocês observarem, ela tem uma menor quantidade de músculo liso, olha aqui o seu interior. Mas para compensar essa pequena quantidade de músculo liso, ela vai ter uma estrutura, uma válvula. E para que serve essa válvula? Para garantir que o sangue sempre vá na mesma direção e controlando o fluxo sanguíneo. Então, nessa veia, a pressão é muito menor do que é na artéria. Só para que vocês possam ter ideia, isso é uma condição muito comum de acontecer, seja pela genética, seja por algum processo patológico, seja pelo desgaste natural da estrutura, que a gente chama de envelhecimento fisiológico. Tá? É normal, a estrutura vai ficando cada vez mais danificada e chega um momento que ela não funciona mais. Então, as varizes são problemas nas veias. Então, é por isso que a gente vê aquela coloração escura, porque na veia a gente tem uma maior quantidade de gás carbônico. E, Tiago, o que é que aconteceu? Por algum motivo, como eu falei anteriormente, genética, envelhecimento fisiológico, ou processo patológico, aconteceu uma destruição daquelas válvulas que controlavam o fluxo de sangue. Então, olha como é uma veia normal. Olha aqui as válvulas no seu interior. Quando se tem um rompimento dessas válvulas, o sangue começa a ser direcionado sem aquela pressão controlada. E essa maior pressão no vaso faz com que ele fique deformado. É por isso que as varizes vão apresentar essas alterações, essas deformidades, tá? Aí, já que eu falei de artéria e de veia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente vai fazer uma coleta de sangue, com hemograma, por exemplo, se faz na artéria ou na veia? Mas aí alguém já disse, tá? É justamente na veia. Por que na veia e não na artéria? A veia é mais superficial e a artéria é mais profunda. Isso é verdade, mas não é por esse motivo. E aí? Seria porque seria mais fácil e na artéria uma pressão seria maior, é diferente. Porque o músculo é menor, o músculo liso. Não. Pessoal de casa, vamos interagir também. Pergunta que está rolando aqui na sala. Por que é que o sangue... Peraí, essa aplicação de varizes que as mulheres fazem é a destruição das veias. Na verdade, essa aplicação, Francine, que as mulheres fazem é justamente para consertar aquele vaso que ficou deformado. Ah, minha tia colocou uma determinada espuma. É justamente para remover aquele excesso que ficou e ajustar o formato do vaso. Shirlane vai falar alguma coisa? Caso não, por favor, desligue o microfone que está dando interferência. Obrigado. Então, a pergunta que não quer calar é: por que, quando a gente faz um hemograma, a gente retira sangue da veia e não da artéria? Porque mais lento, a veia e da artéria seria mais forte. Valendo 0,5 na prova para animal. É, bonito. Porque só tem uma Não. Peraí. Substâncias ilícitas. Nayara, né? Nayara Acioli, não é isso? Tá vendo vocês como eu sou bom de memorização. Nayara, por ter chegado perto, eu vou lhe dar o 0,5, tá? Ela disse que o hemograma é feito nas veias pela questão de substâncias que tem ali. Pensa comigo.
Nas veias, a gente está encontrando os resíduos, aquele sangue que já foi processado pelo teu corpo. Então, ali, a gente consegue ver, por exemplo, se está em excesso de proteínas, qual é o resíduo que está sendo encontrado. Já se eu fosse tirar de uma artéria, eu ia verificar o quê? Um sangue oxigenado que acabou de sair dos pulmões. Então, não teria serventia para mim. Por isso que a gente faz nas veias, para ver o resíduo, aquilo que teu corpo está gerando. Nayara, se eu me esquecer na prova, me lembre, viu, Zé? Foi, né? Já teve a primeira da aula que foi em casa. Estou muito bonzinho esse semestre, estou achando isso. Vou começar a ser carrasco. Vou tirar, se responder errado, vai perder o meio ponto. Brincadeira. Porque mulher tem muito mais problema com varizes que homens. Primeiramente, tá? É questão genética. Exemplo, vocês viram lá com o sistema esquelético que, naturalmente, a mulher apresenta uma morfologia daquela crista ilíaca, né, dos ossos do quadril, diferente do homem. Por quê? Porque ela precisa daquele arranjo para permitir o nascimento. Da mesma forma, o homem ele nasce com a maior quantidade de arranjo na musculatura. O que é que isso quer dizer? Com a maior quantidade de massa muscular, justamente pelo seu arranjo corporal. Mulher, porque tem mais varizes? Pela questão genética. Outra coisa também, não é todas, e ninguém vai deixar de usar salto alto, pelo amor de Deus, se o professor que mandou. Não, tá? Mas determinados esforços repetitivos poderiam levar a um desgaste maior daquele vaso. Então, por exemplo, mulheres que passam muito tempo de salto alto, sei lá, trabalha de 6 da manhã às 5 da tarde, lá com salto alto em pé. Então, ó, o que é que tem que fazer? Eu preciso. Então, ó, vai ter um determinado momento que eu vou parar, eu vou levantar as pernas para auxiliar o processo de circulação. Ah, eu vou um momentinho tirar esse salto alto, esticar o meu pé. Por quê? Porque vocês estão forçando aqueles vasos, né, dos membros inferiores a uma pressão maior e constantemente, o que facilitaria esse desgaste das válvulas e formação de varizes. Mas quando a gente fica muito tempo sentado com toda certeza. Um voo longo, né? Vou fazer um voo muito longo. Exatamente. Exatamente, tá? Como eu falei, eu dei um exemplo de ficar em pé, mas sentado também. Vou fazer um voo muito longo. Ah, levanta um pouquinho. Ah, movimento dos pés. Por quê? Porque se você parar para pensar, o sangue está saindo do coração e está indo para todas as áreas do corpo. Então, como você está com a musculatura contraída, você está dificultando aquele processo de circulação. Muito bem. Vamos que vamos. Aqui, ó, só um exemplo para trazer para vocês como seria a diferença, tá, de perda sanguínea. Uma artéria de uma veia e de um capilar. A artéria tem uma pressão muito maior, por isso que um dano sobre a artéria gera um maior volume de sangue perdido. A veia seria mediana justamente por não ter essa pressão tão alta. Já o capilar sanguíneo é o que salva a vida da gente, tá? Porque o capilar sanguíneo ele é bem fino e diminuto, justamente para alcançar as regiões mais extremas. Vocês podem se deparar com casos, quando começar a estagiar, de pessoas que tiveram diabetes e precisou amputar. Geralmente, essas amputações acontecem nas extremidades corporais, dedo das mãos e dos pés. E por quê? Porque são as últimas áreas a receber sangue. O sangue sai do coração, ó, pelas artérias, aí passa pelas estruturas até chegar nos capilares, que são bem fininhos. Quem tem problema com diabetes, geralmente, né, tem aquele problema em que a insulina não funciona bem, a glicose se acumula na corrente sanguínea e dificulta o transporte, tá, de tantas coisas, dentre essas coisas, dos gases. Aí o sangue não chega adequadamente naquele local, não tem irrigação, a célula morreu. A célula morreu, começa o processo de bactéria se alimentar daquilo ali, necrose. Tem que amputar para não ter uma maior disseminação. Na área fala algo. Veio. Artéria. Tá? Quando você vê a pulsação, é justamente a artéria. E aí vocês vão fazer um exercício, na verdade, de localização, que vocês vão ver que a artéria que é o vaso pulsante. Tiago, como é que eu vou saber o nome dessas artérias? Geralmente ela recebe o nome do osso que está associado com ela. Tá? Então, tu vai ver que o vaso pulsante de maior calibre realmente são as artérias. Posteriormente, eu tenho as veias e mais externo eu tenho os capilares. Como o Jesus falou, as artérias, elas são mais profundas. Isso já é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Porque se a gente tiver
perda de sangue por uma artéria ela é muito maior e poderia levar a óbito. E eu já estou morrendo de calor, viu? Sério. Então, vamos que vamos. Ó, lembra daquela imagem que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, mostrando a distribuição dos vasos sanguíneos? Então, ó, aqui eu trago justamente... Peraí, deixa eu só tirar isso aqui para o negócio. Tá certo. Aqui eu trago para vocês entenderem, por exemplo, o que é o chamado acidente vascular cerebral, AVC. É quando a gente tem a obstrução, tá, de um desses vasos que estão conduzindo oxigênio e nutrientes para o tecido cerebral. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que por isso que a gente tem que tentar restabelecer o mais rápido possível esse fluxo de oxigênio. Porque se ele passar um determinado tempo sem receber oxigênio, ele vai ter alguma sequela. Tá? Se ele não vier a óbito, ele pode perder a visão, ele pode ter paralisia de parte dos membros. Por quê? Porque aquele sistema vascular não conseguiu levar oxigênio e nutriente para determinada área do corpo. Certo? Só para ilustrar a questão da vascularização. Ó, era esse, Nayara, a imagem que eu queria que vocês vissem. Tá? Olha o que vai acontecer. Poxa, primeiro período, hoje alguém já me perguntou quais eram os assuntos da prova, eu me segurando para não escrever. Nossa, eu vou colocar aqui, eles vão ficar com medo não, né? Sistema locomotor, que já entra, esquelético, articular e muscular. Depois, cardiovascular, depois respiratório, e ainda tem a parte introdutória, que a gente viu aqueles conceitos. Então, eu sei que é muita coisa para primeiro período. Por isso que eu também já não caio em cima como eu deveria. Deixa eu só aceitar aqui, Isabel. Então, vê só, gente. Eu vou deixar uma atividade para vocês, não hoje, tá? Mas posteriormente, que vocês vão ter que localizar um grupo de artérias e de veias que são de extrema importância para qualquer profissional da área de saúde conhecer. E aqui eu já tenho representado de vermelho as artérias e representado de azul as veias. Então, se vocês observarem, geralmente esses vasos, eles recebem o nome de acordo com a estrutura de maior importância a quem eles estão perto. Então, geralmente é osso. Por isso que eu falei, conhecer os principais ossos é extremamente importante, porque muitas vezes eles são ponto de referência, tá? Toda vez que está chegando essa mensagem aí, eu só penso que é alguém que está mandando mensagem no grupo. Não tem como eu enviar aqui, mas a Shirlane, ela já entrou no grupo. Ela está falando que não conseguiu ver, mas ela já entrou aqui na sala, tá bom? Então, ó, nós vamos verificar essas veias e essas artérias através de uma pesquisa. Porém, hoje, você já sai com 4 vasos daqui, não pode esquecer de jeito nenhum. Veia cava superior, veias pulmonares, artéria pulmonar e artéria aorta, tá bom? Mas, vamos que vamos. Coração, a gente já falou na aula passada, já tem inclusive gravado aí, basta vocês verificarem lá na gravação da aula passada, tá bom? Mas só relembrando, coração localizado no mediastino, aquela área média da cavidade torácica, com uma pequena projeção para o lado esquerdo. Coração é formado por que tipo de músculo? Estriado cardíaco. Muito bem. Eu vou começar a jogar o piloto nos músculos, né, para ver se acorda. Músculo estriado esquelético, músculo orbicular dos olhos, porque tá todo mundo com vergonha de falar, né? Mas vamos que vamos. E aí, ó, relembrando, coração funciona como uma bomba contrato-pulsora, está contraindo e relaxando, fazendo com que o sangue percorra todo o nosso corpo. E aí entra a importância da gente entender aquela questão do sangue. Ó. O coração está contraindo e relaxando para fazer com que o sangue leve nutrientes, leve as células de defesa, leve as plaquetas para todas as áreas do corpo. Vimos a questão anatômica do coração, então falamos da base, que é onde estão os vasos sanguíneos, falamos do ápice, que era aquela parte voltada para o lado esquerdo, por isso que se habituou a dizer, o coração está do lado esquerdo do corpo, tá? E falamos da face. A face nada mais é do que o lado que está conectado com determinada estrutura. Então, face diafragmática, é aquela face do coração que está em contato direto com o
diafragma. Face externo-costal, que já está em contato com as costelas. E face pulmonar, aquele que já entra em contato direto com os pulmões, certo? Falamos também sobre a composição. Então, falamos das 3 camadas de músculo estriado cardíaco. Eu falei músculo estriado cardíaco e músculo estriado cardíaco, tá? Então, ó, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Um está dentro, um está na região mediana e outro mais afastado. E ainda falamos sobre o pericárdio, que seriam bolsas membranosas com função de proteger esse coração. Aí falamos do átrio e do ventrículo, inclusive ficou a dica para vocês do sabonete, dos produtos sanitários 3D, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Lembrando, átrio em cima, ventrículo embaixo. Falamos também sobre o septo cardíaco, uma estrutura que serve para dividir o lado direito e o lado esquerdo. Como? Isso, porque não pode ter a mistura do sangue do lado direito com o lado esquerdo. O lado direito, a gente vai ver já já, que é cheio de gás carbônico e resíduo. Já do lado esquerdo, oxigênio, nutrientes. Então, não pode haver mistura dos sangues. Falamos das válvulas, que no coração essas válvulas recebem nome específico. Então, válvula tricúspide está do lado direito ou esquerdo? Agora ninguém esquece, tá vendo? Lembra do 3D. Água sanitária é só 3D. Tricúspide está do lado direito. E aí também falamos da válvula mitral ou bicúspide, que está do lado esquerdo. Lembrando que o nome é válvula atrioventricular, porque ela conduz o sangue do átrio, que está em cima, para o ventrículo, que está embaixo. Tudo isso foi abordado na aula anterior. Falamos também que essa válvula é tricúspide porque tem 3 subunidades e bicúspide porque é formado por 2. Antes que alguém pergunte, Tiago, e essas outras válvulas aqui? É porque no coração a gente não tem só essas 2. A gente vai ter válvula, por exemplo, controlando, tá, os outros vasos sanguíneos que estão ali conectados. Então, válvula lunar, semilunar, tudo isso vem na prática. Mostrei também, acho que foi até a Flávia que perguntou sobre as cordas tendíneas, estruturas que dão suporte ao funcionamento das válvulas. Falei do marcapasso natural, chamado de nó sinoatrial, função de controlar o ritmo cardíaco. Quando esse nó sinoatrial para de funcionar, aí a gente coloca um equipamento chamado de marcapasso, que fica liberando pequenas descargas e fazendo com que o músculo do coração volte a contrair e relaxar. Bom, a aula passada a gente falou de tudo isso do músculo cardíaco e parou justamente nesse slide que eu disse para vocês, tá? Pequena e grande circulação. A gente falou do sangue, a gente falou dos vasos sanguíneos e a gente falou do coração. Agora a gente vai entender como é que esses componentes funcionam em conjunto. Primeiramente, tem a circulação pulmonar ou pequena circulação. Por que recebe esse nome de pequeno? O sangue sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Pronto, pequena circulação, tá? Já a grande circulação, olha o que acontece. O sangue sai do coração, vai para o intestino, vai para a rim, vai para o encéfalo, vai para todas as áreas do corpo e depois retorna para o coração. Então, por isso que ela é grande circulação ou circulação sistêmica. Então, todo mundo respira fundo, paciência a 1000 e vamos, que vocês vão sair hoje. Quem pega ônibus vai ficar lado direito, lado esquerdo. Veja o que eu digo a vocês. Temos aqui, tá, um desenho didático, um desenho maravilhoso, um artista que fez uma situação dessa. Tá? Então, coração devidamente representado por 4 câmaras cardíacas. Átrio direito e átrio esquerdo, lembrando que os átrios sempre em cima. Embaixo nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Aí falei para vocês que de todos aqueles vasos, eu quero que vocês hoje saiam daqui sabendo de 4. Veia cava superior, que está ali em contato com o átrio direito, e a artéria pulmonar, que está associada com o ventrículo direito. Veias pulmonares, que estão associadas com o átrio esquerdo, e a artéria aorta, que está associada com o ventrículo esquerdo. Nós precisamos entender esses 4
vasos sanguíneos para entender o processo de circulação, tá bom? Tem gente copiando, né? Deixa eu dar um minuto a vocês, que é o tempo de eu beber uma água e a gente já começa. Podemos? Então, vê só, gente. Aqui, voltar? Tu vai ver essa imagem de novo aqui. Então, vê só. A primeira circulação que a gente vai trabalhar é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, olha o que é que acontece. Vamos começar do sangue chegando ao coração, rico em gás carbônico, aí representado pela coloração azul, tá? Então, ó, o sangue chega ao coração, rico em gás carbônico, através da veia cava superior. Através desse vaso, ele chega no átrio direito. Então, do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito e abandona o coração através da artéria pulmonar. Até aqui, o sangue está rico em oxigênio ou gás carbônico? Gás carbônico. Então, ele tem que deixar o gás carbônico e receber oxigênio. Então, ó, através da artéria pulmonar, ele sai do coração e vai para onde? Para os pulmões. A artéria pulmonar leva para os pulmões, tá? Então, no pulmão, acontece um processo conhecido como hematose. É como se ele fizesse isso, ó, tá? Ele deixa o gás carbônico aqui, que é ruim, e recebe agora oxigênio. Então, ó, o sangue passa a ficar oxigenado e jogou fora o gás carbônico. Então, o sangue que sai do pulmão está rico agora em gás carbônico ou oxigênio? Oxigênio. Então, sai do pulmão através das veias pulmonares até alcançar o coração outra vez. Então, isso é o que a gente chama de pequena circulação. Vamos de novo, que eu só saio daqui hoje quando tiver todo mundo, tá? Com isso aqui bem firme. Então, ó, o sangue rico em CO2 chegou no lado direito do coração através de que vaso? Eu vou dar aula na mesma energia que eu estou recebendo, viu? Então, o sangue chega no coração, né? Sexta-feira de noite, a gente aqui com ânimo, com garra. Então, vamos lá. O sangue chega no coração através de que vaso? E alcança que área do coração? Depois passa para que área do coração? Abandona o coração através de que vaso? Através da artéria pulmonar, vai no pulmão e sofre a hematose. E aí o sangue passa para o coração através de que vaso? E alcança o lado esquerdo do coração. Isso é a pequena circulação. Ó. Saiu do coração, foi para o pulmão, voltou para o coração. Por isso que é chamado de pequena. Ficou só na cavidade torácica. Aí agora, a gente vai ver a grande circulação. Então, olha o que acontece na grande circulação. O sangue está chegando do lado esquerdo do coração através das veias pulmonares, tá? Pessoal, alguém está com o microfone aí ligado. Deixa eu ver se alguém escreveu algo no chat. Alguém está com o microfone ligado, por favor, desliga aí o microfone. Ô, professor, dessa parte aí pode funcionar como uma espécie de filtro? Não. Ele vai passando de um para o outro para tirar o... Aqui, na verdade, só acontece troca de gases, tá? Filtrado para retirar os resíduos que não tem serventia rins, sistema urinário, tá? Então, vê só. Já na grande circulação, vamos ver quem está aqui. Pessoal, alguém está com o som aqui ligado. Será que é o meu computador? Não. Então, pessoal, Jesus está... Então, pessoal, gente. Já na grande circulação, o sangue está chegando ao coração através das veias pulmonares. Das veias pulmonares, ele passa para o ventrículo esquerdo e abandona o coração através da artéria aorta.
o sangue vai estar rico em oxigênio. Então, ele vai agora para todos os sistemas. Vai para o sistema nervoso, vai para o sistema urinário, vai para o sistema digestório. E aí, o que é que os órgãos fazem? Obtém oxigênio e joga para fora o gás carbônico. Aí, o gás carbônico volta para o coração através da veia cava superior. Tá? Então, exatamente. Vamos voltar. A gente só sai daqui hoje com isso aqui. Tá? Então, o sangue vai chegar rico em gás carbônico através de que vaso? Veia cava superior, que alcança que área do coração? Do átrio direito passa para onde? E abandona o coração através de que vaso? A artéria pulmonar leva o sangue rico em oxigênio ou gás carbônico? Até os pulmões, onde acontece o processo de hematose. Ali, o sangue deixa gás carbônico e recebe oxigênio. E sai dos pulmões através de que vasos? Levando oxigênio para que área do coração? Perfeito. Pequena circulação. Já na grande circulação, as veias pulmonares estão trazendo oxigênio ou gás carbônico? Alcança que área do coração? Passa para que área do coração? Abandona o coração através de que vaso? E aí vai levar oxigênio ou gás carbônico? Leva oxigênio para todos os órgãos e recebe o que em troca? Que volta ao coração através de que vaso? É isso, tá? Vocês vão verificar que os grandes vasos estão localizados na base, ou seja, na parte de cima do coração. Só que, de uma maneira didática, a gente coloca as veias em cima e as artérias embaixo. E já fica uma dica para ninguém nunca mais errar, tá? As veias trazem o sangue para o coração. As artérias retiram o sangue do coração. E também já vai mais uma dica para confundir a cabeça de vocês. Mas aí o tio vai voltar a falar nesse sistema respiratório. Lembra quando eu comecei a aula dizendo que, geralmente, a artéria transporta sangue arterial e veia transporta sangue venoso. Só tem uma condição no nosso corpo em que isso é contrário. É justamente artéria e veia pulmonar. Vou botar aqui para que vocês entendam agora. Isso aqui é uma artéria ou uma veia? Ele está levando sangue arterial ou sangue venoso? Venoso. Então, toda vez que eu tiver o nome pulmonar, está fazendo a função da veia. E a veia está fazendo a função da artéria. Né? Porque nada pode ser linear para ajudar a vida da gente. Tem que se complicar. Mas aí fica a dica. Toda vez que eu tiver o nome pulmonar com aquele vaso, eu já sei que ele está fazendo a inversão. Então, a artéria pulmonar está levando sangue venoso e não sangue arterial. E a veia pulmonar, ela está levando sangue arterial e não sangue venoso. Relembrando que sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Não se preocupa com essa informação, porque próxima aula a gente volta a falar de hematose e eu volto a falar disso para vocês, tá bom? Então, vê só, gente. Pessoal de casa, qualquer dúvida, sinaliza para mim, tá? Quem chegou depois, eu vou trazer outra vez a informação. Se escreveu algo no chat e eu não vi a tempo, liga o microfone e faz a pergunta ou a intervenção. Por quê? Porque para mim está sendo projetado a imagem do slide, tá bom? Então, fica à vontade para fazer qualquer intervenção que achar necessária. Quando a gente vê sistema respiratório na próxima semana, a gente vai conseguir ver melhor essa questão da hematose, tá? Vai ver agora outra vez as artérias e as veias associados com o coração. E aí, mais uma pergunta, não valendo ponto, que hoje eu já estou bondoso demais, né, Nayara? Então, vê só. Esses vasos sanguíneos, eles estão associados com o coração. Então, quer dizer que esses vasos têm músculo estriado esquelético, verdadeiro ou falso? Estriado cardíaco, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Repetindo. Esses vasos que eu acabei de falar, veia cava superior e veias pulmonares, artéria pulmonar e artéria aorta, estão associados com o coração. Então, quer dizer que esses vasos estão revestidos por músculo estriado cardíaco. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quem falou? Falso. Por que falso?
Hashtag orgulho do tio, né? Aqui não pode ter vergonha, não. É para falar mesmo. Exatamente. Gente, independente do local onde o vaso sanguíneo estiver, ele é formado por músculo liso. Quando vocês forem fazer um concurso, uma seleção, geralmente eles tentam colocar essa casca de banana, tá? A veia cava superior é um vaso de grande calibre associado com o coração. O seu revestimento de músculo estriado cardíaco, não. Ele está associado com o coração, mas todo vaso sanguíneo tem músculo liso. Só tem músculo estriado cardíaco onde? Na parede do coração. Miocárdio, endocárdio e epicárdio. Fica a dica, tá? Vai que caia na prova, né? Sei lá. Essas coisas de prova. Então, pessoal, o nosso próximo assunto é justamente o sistema respiratório. E aí eu só trouxe para vocês, acho que 2, 3 slides relacionados com isso, mostrando o local onde acontece essa hematose, essas trocas gasosas. Então, por exemplo, isso aqui a gente vai ver que se chama alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, eles estão localizados nos pulmões, tá? O pulmão, na verdade, é cheio de alvéolo pulmonar. Então, é justamente nesse alvéolo pulmonar que acontece a hematose. E como é que vai acontecer essa hematose? Através da diferença de pressão. Flávia, liga a luz aí, por favor. Que eu sei que nesse canto aqui o pessoal de casa consegue ver. Certo? Primeira coisa que a gente tem que associar. Vocês estão vendo que essas estruturas que parecem um saquinho de uva, sei lá, tá? Isso são os alvéolos pulmonares. O livro traz isso como uma referência. Parecem uvas. Para mim, isso não parece uva. Parece mais uma alga marinha. Tá? Então, ó, se vocês observarem esses alvéolos pulmonares, eles estão associados com vasos sanguíneos. Por que com vasos sanguíneos? Porque aqui, ó, ele está deixando o sangue rico em gás carbônico e está recebendo sangue rico em oxigênio. Então, quando a gente vê esse nome hematose, a gente já sabe que é troca de gases através do sangue. Acontece onde? Nos nossos pulmões, mais precisamente nos alvéolos pulmonares. E aí é que vem a grande brincadeira. Tem 2 links que eu deixei aqui na apresentação e que vocês vão ver, porque são mini vídeos. Eu acho que tem 2 minutos, 3 minutos, e aí a gente consegue ver uma animação, a troca dos gases, como é que vai acontecer. Mas, de maneira geral, a gente vai entender isso aqui, tá bom? Então, o que é uma difusão simples? Talvez Pedro já tenha falado para vocês em biologia celular, ou mesmo professor de biofísica. Mas, ó, difusão simples é quando a gente tem a distribuição de um material que está em grande concentração em determinado local, e ele vai, ó, para onde tem menos. Então, ele sai de onde tem mais para onde ele tem menos. E aí já fica uma dica, tá? Quando vocês sentirem um odor desagradável em sala de aula, os gases produzidos pelo metabolismo, nunca seja o primeiro a falar, porque o primeiro a sentir é onde está mais concentrado. Então, geralmente, tá? O causador é quem está... Nossa, alguém fez alguma coisa, foi você o primeiro a sentir. Com difusão simples, sai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Brincadeiras à parte, mas isso é para que vocês entendam o processo de hematose, tá? Os gases vão sair de onde estão mais concentrados para onde está menos concentrado. Então, deixa eu desenhar aqui, de uma maneira bem rapidinha, o alvéolo pulmonar, tá? Isso é um alvéolo pulmonar. Isso aqui é a corrente sanguínea. A mesma coisa que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então, ó, o que é uma diferença? O que é uma difusão simples? Imagina, eu nem posso me levantar muito, estou extremamente incomodado de estar sentado, mas senão o pessoal de casa não quer. Vamos lá. Imagina que o oxigênio na atmosfera, tá, seja, sei lá, 200. Dentro dos pulmões, o oxigênio está 100. E na corrente sanguínea, o oxigênio está 40, por exemplo. Nesses vídeos vocês vão ver melhor. Primeira coisa que eu pergunto, o oxigênio está mais concentrado na atmosfera ou nos alvéolos pulmonares? Então, por difusão, ele vai sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado.
chegou nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Aí agora eu pergunto para vocês, eles estão mais concentrados nos alvéolos pulmonares ou na corrente sanguínea? Nos alvéolos pulmonares. Então agora, ó, ele passa para a corrente sanguínea. Ele saiu de onde tinha mais para onde tinha menos. A mesma coisa acontece com o gás carbônico, só que ele faz o sentido inverso, tá? Vê só, imagina que o gás carbônico, aqui tem 200, aqui tem 120, e aqui tem, sei lá, 20, ser bondoso. Tem mais gás carbônico no sangue ou no alvéolo pulmonar? Então, ele sai do sangue, que está mais concentrado, para onde está menos concentrado. Tem mais CO2 no alvéolo pulmonar ou na atmosfera? Aí ele sai do alvéolo pulmonar e agora ele vem para a atmosfera. Isso é o processo de difusão simples. Sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, tá? E assim é realizado, por exemplo, a nossa hematose. Alguma dúvida? Não. Bom, e aí, a última coisa... Alguém falou algo? Pessoal de casa, foi vocês? Não. Alguém botou algo aqui no chat, rapidinho, tá? Certo. Então, mas acho que foi em relação àquilo que eu tinha falado, foi, Isabela? Então, vê só, gente, tá? A última coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação ao sistema cardiovascular. Lembra daquelas hemácias que eu falei para vocês que eram células anucleadas e que teria função de transporte? Geralmente, quando vocês pegarem um livro, vocês vão encontrar com o nome de oxihemoglobina ou carboxihemoglobina, tá? Por isso que quando Jesus falou, a função seria transportar oxigênio, eu disse também. Por quê? Porque, ó, dentro dessas hemácias existe aquela proteína que a gente chama de hemoglobina. Se essa hemoglobina estiver conectada com oxigênio, a gente recebe o nome, então, de oxihemoglobina. Se ela estiver conectada com gás carbônico, a gente chama isso de carboxihemoglobina. Próximo período, vocês têm a disciplina de fisiologia, e aí vocês vão entender, então, a comunicação entre os diversos sistemas, tá? E aí vai trabalhar muito melhor esse fator de oxi e de carboxihemoglobina, mas eu preciso que vocês já tenham esse conceito, tá? E aí, pensa comigo, não sei se vocês já viram aquela situação. Sei lá, uma Olimpíada, o cara tá fazendo natação. Aí, quem já fez natação ou já nadou, sabe que o indivíduo tem que respirar o menos possível, porque toda vez que ele sobe para respirar, ele perde velocidade. Então, o cara, ó, toma fôlego, vai na piscina, volta e tenta respirar o menos possível. Quando ele sai da piscina, ele ganhou a prova. Aí chega o repórter, sacanagem, né? E aí, como é que você está se sentindo? Cara, eu fico revoltado quando eu vejo isso. Por quê? Ele está extremamente ofegante, ele não está conseguindo, né, respirar corretamente. É porque, como ele passou muito tempo sem obter oxigênio, ele gerou muito gás carbônico. Gás carbônico é extremamente tóxico e ele precisa ser eliminado do nosso corpo. E aí, o que é que o corpo vai fazer para tentar eliminar aquele excesso de gás carbônico? Aumenta o movimento respiratório e aumenta os batimentos cardíacos. É por isso que a gente fica mais ofegante para jogar mais rapidamente aquele gás carbônico. E por que eu estou reforçando isso? Para que vocês saibam que quem controla o nosso ritmo respiratório é a quantidade de gás carbônico, tá? Se tiver a quantidade normalizada lá de oxigênio, o corpo está normal. Se tiver muito oxigênio, está normal. O oxigênio é bom, é a moeda energética que o nosso corpo utiliza para poder realizar suas funções. Agora, se tem muito gás carbônico, é o corpo, ei, gás carbônico é tóxico. Se ele ficar aqui acumulado, ele pode levar à morte de células. Aumenta o movimento respiratório e aumenta justamente o ritmo cardíaco para eliminar esse excesso de gás carbônico. Então, ó, dica, quando estiver extremamente cansado, respira pela boca também para auxiliar a eliminação desse CO2. Tá bom? Deixa eu falar duas coisas também, que é 8 horas. Ainda bem que está bem na horinha que eu estava contabilizando. Hoje eu vou ter que sair um pouquinho não, né? Um bocadão bem mais cedo que vocês. Pessoas que chegaram depois. Nossa próxima aula é sexta-feira, sistema respiratório, parte do que a gente começou a falar aqui rapidamente. Como um mecanismo de tentar ajudar vocês, já que a prova começa na semana seguinte, na segunda-feira,
que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa apresentação de sistema respiratório na segunda. Então, vocês têm até a sexta para assistir. E quando for sexta-feira, que a aula é remota, ordem da instituição que a aula seja remota. Eita, eu digo que se tiver um inferno para cada pessoa, e eu for para o inferno, o meu castigo vai ser assim, eu falando e estudando, fechando caderno, abrindo bolsa, e aquela zoada de fechamento de caderno, né? Só mais um pouquinho, vocês vão sair bem mais cedo do que deveriam. Então, peraí, deixa eu terminar. Então, pessoal, gente, o que é que vai acontecer? Tentem ver a apresentação durante a semana, ela não é muito longa não, tá? E faz a anotação. Quando for sexta-feira, de 6h30, eu vou abrir o meeting do mesmo jeito que eu fiz hoje, vou ficar ali disponível para vocês. E aí a gente começa só o tira dúvida. Tiago estava lendo o material e não entendi isso aqui. Tiago, tal, eu ia trazer atividade para hoje. Só que eu acho, né, que a gente já está no ensino superior, não tem esse negócio de, terminei a apresentação, eles agora vão ficar aqui fazendo atividade até terminar. Não. Vou deixar a apresentação com vocês fazem no momento que lhe for mais conveniente, mas sabendo que tem que ser feito até sexta, tá? Não tem pontuação extra mais, pelo amor de Deus. Vou deixar a aula e atividade. E atividade, tá? Essa atividade em PDF eu mando até pelo grupo. E aí, por que é importante vocês fazerem essa atividade? É comprovado cientificamente que quando a gente escreve, quando a gente toma nota, a gente está ajudando a fixação daquele conhecimento. Então, fica muita gente aí, né? Eita, não se preocupe em copiar, se preocupe em realmente fazer. Aí tá lá fazendo atividade de sistema muscular. Caramba, eu esqueci essa questão aqui de músculo liso. Então, quer dizer que tu precisa revisar o material de músculo liso, tá? Não estou lembrando bem aqui o sistema esquelético. Revisa o sistema esquelético e aí já sabe, terminou a prova, na semana seguinte a gente já vai para o laboratório para ver cardio, para ver músculo e para ver respiratório. Tá bom? Hoje, realmente, eu dei uma acelerada aqui, porque eu tenho que sair um pouquinho mais cedo hoje. Nem ia poder vir para cá hoje, mas, tá? Estamos aqui. Pessoal de casa, alguma dúvida? Não. Francine, Shilaine, nenhuma dúvida, não é isso? Como eu estava explicando ao pessoal, realmente hoje eu preciso finalizar a aula um pouquinho mais cedo, tá? Mas vou mandar o sistema respiratório ainda na segunda-feira, para que vocês tenham tempo de se preparar, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e bom final de semana. Nos vemos na nossa próxima aula nesse mesmo canal, como diria Chaves. Tchau, Shilane. Bom final de semana.